Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vocês que estão nos acompanhando, os nossos estudos através do nosso canal no YouTube, através das redes sociais. Mais uma vez estamos aqui gravando esse estúdio e eu confesso que semana após semana minha esperança é que a gente tenha a oportunidade de, o mais rápido possível, estar tendo esse estudo bíblico, esse momento de edificação, pessoalmente, com as nossas reuniões, as nossas portas da igreja abertas novamente, e nós oramos e esperamos por isso. E o estudo de hoje tem a ver com isso, com aquilo que a gente pode esperar e aprender de toda essa situação. Nós encerramos a nossa série de estudos nas bem-aventuranças e hoje eu trago um estudo diferente que vai falar, assim como espero que fale ao seu coração, assim como falou no meu, a respeito de tudo isso que a gente tem vivido e qual é a lição que a gente deve tirar de toda essa situação, de toda essa aflição que a gente tem vivido. E a minha orientação é a mesma de sempre. Se você estiver vendo esse vídeo, você pare aí o que você está fazendo, desliga a televisão, deixe o seu celular no modo avião, no silencioso, sem Wi-Fi, para que você consiga acompanhar sem interrupções, sem o telefone tocando, para que você consiga se edificar e se alimentar da palavra do Senhor nesse momento. Eu quero começar abrindo a Bíblia no Salmo 136, mas a gente vai ler só o verso 1 e 2, e depois do verso 10 ao verso 16, que tem muito a ver com o estudo de hoje. Esse salmo é bem grande e por questão de tempo de vídeo, depois você leia ele completo em casa, mas nós vamos ler o verso 1 e 2, depois o 10 até o 16, e diz assim: Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. E com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre eles fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Esse refrão que se repete no Salmo deve ficar gravado quando a gente termina essa leitura, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E aqui narra alguns dos grandes feitos do Senhor. Esse salmo começa mostrando as obras da criação e depois a obra da libertação do povo. Depois ele continua falando da conquista da terra prometida, mas de forma muito especial eu separei aqui a libertação do povo do Egito. E Deus fez tudo isso porque a misericórdia dele dura para sempre. Observe que aquilo que Deus faz para nós, para o seu povo, para o povo de Israel, é por causa do seu próprio caráter, porque a misericórdia dele dura para sempre. Não é porque a gente é bonzinho, não é porque o povo dele era muito especial, é porque a misericórdia dele dura para sempre. E que a gente entenda e cresça nesse conhecimento desse Deus misericordioso, cuja misericórdia dura para sempre, que nós conheçamos as grandes obras de Deus e que essas grandes obras sirvam de incentivo para a gente e de fortalecimento para a gente nesses momentos difíceis, que a gente entenda e a gente conheça quem é o nosso Deus, para que nesse momento de aflição, momento em que as pessoas temem, ora o vírus, ora a economia, que ninguém sabe direito o que fazer, que a gente entenda que Deus está no controle de todas as coisas
e que a misericórdia dele dura para sempre. Esse é o objetivo do nosso estudo de hoje. Crescer em conhecimento do Senhor, da palavra do Senhor, e que esse conhecimento fortaleça e molde o nosso coração a uma confiança maior para com Deus. É isso que eu quero que você alcance e eu também quero alcançar através do estudo dessa palavra, através desse estudo, e nós vamos orar. Por isso eu aconselho que você ore aí na sua casa também, pause o vídeo um pouquinho e depois faça essa oração também junto comigo. Deus amado, Deus bendito, a tua misericórdia dura para sempre e que o nosso coração confie nessa promessa e nessa palavra, que nós olhemos para o Senhor e confiemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, que sejamos moldados por essa palavra, que sejamos moldados pelo Senhor e que todas as circunstâncias nos levem a glorificar ao Senhor, a engrandecer o Senhor. Esse é o nosso motivo de existir, esse é o nosso motivo de viver, que a nossa vida seja para o louvor da Tua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo no livro de Êxodo, no capítulo 14. Eu vou acompanhar na tela do computador para a gente ganhar um pouco de dinâmica no vídeo, mas a minha Bíblia está aqui e eu aconselho você que tem a sua Bíblia do lado, uma caneta para anotar, que a gente vai abrir vários textos, nós vamos ver alguns textos das Escrituras. Mas o texto base desse estudo é o de Êxodo 14, e vamos começar lendo o verso 1 até o verso 4, só que o texto do nosso estudo, a base do nosso estudo é Êxodo 14 inteiro, do verso 1 até o verso 30. Mas por hora vamos ler do 1 ao 4, e diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Vamos contextualizar um pouco para a gente entender o que está acontecendo. Deus escolhe um povo através de Abraão e promete que daria uma terra prometida a esse povo, mas que antes seria necessário que esse povo fosse ao cativeiro no Egito. Isso é prometido ao próprio Abraão lá em Gênesis, no capítulo 15. E de fato, o povo vai como escravo e se vende como escravo durante o período de fome, em que José estava como vice-governador, vice-regente do Egito. Então o povo de Israel desce ao Egito e eles se vendem como servos para que eles pudessem se alimentar. E a gente conhece bem a história, passaram-se muitos e muitos e muitos anos até que o Senhor se voltasse novamente, ouvisse o clamor do povo e levantasse um homem chamado Moisés, junto com seu irmão Arão, para que juntos, e principalmente através de Moisés, ele libertasse o povo. Mas é interessante que essa libertação aconteceu não de forma fácil, mas com muita dureza de coração de Faraó, e depois de muitas pragas, e que para nós, povo de Deus, a gente pode chamar de maravilhas, de prodígios, mas para os egípcios foram pragas. Depois de 10 pragas é que Faraó enfim se dá por derrotado e deixa que o povo de Israel saia do Egito, depois de sofrer e padecer na mão poderosa de Deus, é que Faraó então deixa o povo ir. Só que olha que interessante, assim que o povo sai, o Senhor vem com uma palavra e dá uma ordem muito específica para Moisés. E ele fala: voltem e vocês vão acampar num lugar específico, perto do Mar Vermelho. Vocês vão acampar onde eu estou mandando, que é defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar,
de Baal-Zefon. Então, o que Deus estava mandando o povo fazer? Ir para um lugar específico. E Deus queria fazer uma última obra, uma última vitória sobre Faraó e sobre o povo do Egito. Deus queria mostrar de uma vez por todas o seu poder e a sua glória. É interessante que Deus dá uma ordem específica para conduzir aquele povo para um momento de aflição e angústia, para mover aquele povo, guiar aquele povo para um momento de crise. É interessante nós observarmos que Deus, ele gera e ele, na sua infinita soberania e providência, ele gera uma situação de crise para que o seu nome seja glorificado. E a primeira coisa então que a gente aprende desse texto é que muitas vezes Deus conduz o seu povo a um momento de crise. Deus conduz o povo não somente na crise. Observe, nós temos visto muito nesses dias uma mensagem de consolo e de esperança, e lógico, a Bíblia está repleta disso, e nós vamos falar de consolo e de esperança, como que Deus nos guia, nos conduz, nos preserva. Tudo isso é verdadeiro e é bíblico. Mas muitas vezes nós falamos que Deus nos conduz nas crises. E nós queremos amenizar uma verdade igualmente bíblica, que Deus nos conduz para as crises, muitas vezes. Muitas vezes querendo aliviar ou ajudar Deus, as pessoas falam, olha, tudo isso que está acontecendo não é vontade de Deus, é permissão de Deus. Meus irmãos, isso não condiz com o caráter do Deus que é nos apresentado nas Escrituras. Porque o Deus revelado nas Escrituras é um Deus que está no controle soberano e direto de todas as coisas. É lógico que existe o fator da responsabilidade humana, mas esse não é um aspecto do nosso estudo de hoje. Hoje eu quero enfatizar, e essa passagem enfatiza muito a soberania de Deus de conduzir o seu povo para um momento de aflição, para que Ele mesmo seja glorificado. Deus não permitiu que o povo passasse por aflição. Nessa passagem específica, Deus conduziu o povo para a aflição. Foi Ele que mandou o povo acampar naquele lugar. Foi Ele que mandou o povo retroceder e acampar perto do mar, porque Ele queria ser glorificado através daquilo que Ele faria. É isso que Ele diz: eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. É isso que nós temos que entender ao final desse estudo, que a glória de Deus é o objetivo, mas por ora vamos ficar com essa primeira verdade de que muitas vezes Deus nos conduz para crises. E eu creio que todo esse momento que a gente está vivendo, eu estou gravando esse vídeo no dia 22/4 de 2020, em que nós estamos ainda sofrendo as consequências de uma pandemia de um vírus chamado coronavírus, Covid-19, que fez com que os sistemas econômicos do mundo inteiro entrassem em colapso, em que as pessoas se trancassem dentro das suas casas, em que muitas pessoas, morrendo de medo, sequer saíssem das suas casas por 10, 15, 20, 30 dias. E muito se diz acerca de todo esse momento que a gente tem vivido, mas eu creio que essa mensagem é necessária para nós entendermos que tudo isso que nós temos vivido e que talvez ainda se agrave, a gente não sabe, a nossa oração e a nossa esperança é que melhore, e Deus tem poder para isso, mas nós temos que entender que toda essa crise está sendo gerada pelos eternos decretos de Deus, e que no final de todas as coisas o objetivo de Deus é a glória dele.
O objetivo do Senhor é que o nome dele seja glorificado. Essa crise não foi somente permissão de Deus, mas foi decreto de Deus, foi vontade direta do Senhor, para que de alguma forma o nome dele seja glorificado. De uma forma que talvez a gente não entenda hoje, nós não iremos entender amanhã, nem daqui a uma semana, mas de alguma forma isso redundará, resultará em glória para Deus. Deus quer que a sua glória seja manifesta. Foi por isso que ele fez o coração de Faraó se endurecer. Veja bem, ele chegou a afirmar a Moisés que se ele quisesse fazer o povo sair, ele já teria feito muito antes. Só que ele queria manifestar a glória dele através das maravilhas, dos prodígios que para os egípcios foram pragas. Deus endurece o coração de Faraó para que ele mesmo manifeste a sua mão poderosa de juízo sobre os egípcios. Então a gente tem que parar com essa conversinha fiada de que isso é permissão de Deus, quase falando que Deus perdeu um pouco do controle das coisas. Não! Tudo isso que está acontecendo está no controle de Deus. Tudo isso. Ainda que os homens sejam responsáveis pelos seus pecados, eu não estou eximindo os homens da sua responsabilidade, aquele eterno conflito, aquela eterna tensão entre soberania de Deus e responsabilidade humana, mas o foco aqui é na soberania de Deus, e Deus continua soberano sobre tudo. Deus foi soberano ao mandar o povo acampar naquele lugar. E a história a gente conhece, e se você ler todo o capítulo 14, você vai entender o que aconteceu. Quando o Faraó ficou sabendo que o povo de Israel estava retrocedendo e acampando num lugar que seria fora da rota comum, porque Deus manda que o povo retroceda, é como se fosse um desvio em uma rota comum para o caminho deles. Então, Faraó, ao ouvir aquilo, ele fala: o povo está perdido. Meu Deus, o que nós fizemos? Vamos atrás deles e vamos trazer esse povo para ser nossos escravos de novo. E ele então junta todos os seus cavaleiros, todos os seus carros, e ele vai atrás do povo novamente, para tentar trazer o povo novamente para o cativeiro no Egito. Tudo isso planejado, arquitetado pela mão soberana do Senhor. Nós vimos que quem mandou o povo voltar foi Deus. O objetivo dele era a glória dele. Então a primeira lição que a gente aprendeu até aqui é que Deus nos conduz sim para momentos de crise, para momentos de aflição, para momentos de angústia. E a segunda lição que a gente aprende de todo esse capítulo 14, ou pelo menos uma das lições que a gente pode tirar aqui nesse momento, é que muitas vezes nos momentos de aflições, a gente não consegue entender qual é a mensagem que é clara, que Deus já tinha deixado clara para o povo, e às vezes a gente não consegue entender qual é essa mensagem. Deus já tinha dito para aquele povo: olha, eu vou fazer isso para que o meu nome seja glorificado. Só que olha o que aconteceu do verso 10 ao verso 14. Diz assim: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Olha que interessante. Quando o exército de Faraó apontou no deserto e o povo de Israel viu aquele exército, eles fizeram algo que eles foram pródigos em fazer.
em que eles fizeram durante todo o período que eles passaram no deserto. E eles murmuraram. Eles não entenderam a mensagem que era clara. Deus já tinha dito a Moisés que tudo aquilo seria feito para que a glória dele se manifestasse. Só que a segunda lição que a gente tem que tirar desse texto, ou pode tirar desse texto, é que muitas vezes a gente não entende a mensagem que Deus quer que a gente aprenda nos momentos de crise. Deus tem um objetivo muito claro nos momentos de crise e em todos os momentos. Só que a gente tem uma dificuldade tremenda em interpretar essa mensagem, em entender essa mensagem, não porque a mensagem é obscura, mas porque o nosso coração é enganoso. E é isso que eu tenho visto nesse momento de crise que a gente tem vivido. Muitas pessoas não têm entendido a mensagem desse momento de crise em 2020. Muitos estão confusos e estão criando sentidos em tudo isso que está acontecendo, politizando tudo isso que está acontecendo, ou pensando que tudo isso que está acontecendo, ora, é uma obra de Satanás. Eu vejo às vezes muitos crentes falando isso, olha, isso é uma obra do inimigo. Outros dizem que Deus perdeu o controle das coisas. Outros sequer colocam Deus na jogada. Outros ainda pensam que isso é um castigo por um pecado específico ou por alguma coisa específica que um ou todos os povos tenham feito. Enfim, muitas são as propostas de sentido nessa crise que a gente tem vivido. E é lógico que muitas delas contêm certa verdade. Eu creio sim que isso pode ser em muita medida um juízo de Deus sobre nós. Isso sim pode ser em muita medida um agir de Deus na minha vida, na vida da igreja. E tem muita gente pensando assim, olha, a igreja depois disso vai acabar. E outros pensando, olha, a igreja depois disso vai ficar muito mais forte. E eu creio que a gente tem perdido a essência de todas as coisas. Às vezes nós somos muito egocêntricos e a gente pensa que Deus faz as coisas somente por nossa causa. Então, ou é porque Ele nos está castigando, ou é porque Ele nos está abençoando. Tudo é por nossa conta, é por aquilo que a gente fez, é por aquilo que a gente faz, é por aquilo que Ele quer que a gente faça. E a gente esquece que o maior objetivo de Deus não é fazer as coisas para nós, por nós e por meio de nós. Mas o maior objetivo de Deus e o recado que Deus queria que o povo entendesse, tanto o povo do Egito quanto o povo de Israel, é que Ele era glorioso. O objetivo de Deus na crise que Ele mesmo arquitetou era ser glorificado. E o objetivo de Deus hoje, no meio dessa crise, é ser glorificado. O objetivo de Deus não é que você sofra, nem que você se alegre. O objetivo maior de Deus não é te destruir, nem te fazer prosperar. O objetivo maior de Deus não é fazer você se tornar uma pessoa melhor depois dessa crise. O objetivo maior de Deus é a glória dele. Pare de achar que tudo isso que está acontecendo no mundo é por sua causa. Não! Tudo isso que está acontecendo é para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus fez com que o povo acampasse perto do Mar Vermelho, para que o nome dele fosse glorificado. Mas nem o povo do Egito, nem o povo de Israel entenderam a mensagem. Moisés foi o que chegou mais perto e ele entendeu e ele falou, olha, vocês vão ver hoje o livramento que Deus vai dar. Vocês vão entender que esse Deus peleja por vós. Entenda novamente, Deus nos abençoa sim. É lógico que Deus nos abençoa, é lógico que Deus tem um propósito na minha vida especificamente, na sua vida especificamente, e que depois de tudo isso Ele quer de alguma forma moldar o nosso coração, moldar o nosso caráter. É lógico que tudo isso
está incluído naquilo que a gente aprende da Escritura. Mas entenda que o objetivo máximo é a glória dele. Não é a glória da igreja. Não é a glória dos evangélicos. Não é a glória dos pastores ou dos políticos cristãos. É lógico que muitas vezes Deus exalta uns para que o nome dele mesmo seja glorificado. Mas eu estava conversando outro dia com um pastor e ele falou uma coisa e aquilo ficou gravado. Ele falou: todos nós estamos sendo humilhados nesse momento. Todos nós. Porque ímpios e crentes, o povo que serve a Deus e o povo que não está nem aí para Deus, todos estamos padecendo nesse momento de crise. Todos nós estamos sendo humilhados. Todos os nossos deuses fracos e falsos estão sendo quebrados nesse momento. O dinheiro, a nossa economia que aparentemente estava tendo uma luz no fim do túnel, está indo por água abaixo, não só a nossa, como do mundo inteiro. Nós vemos as empresas, as pessoas sendo demitidas e a aflição que isso tem causado, todos nós, e não só os ímpios, mas como os crentes têm sido humilhados nesse momento. Então o que eu quero que você entenda é que eu não sei se depois de tudo isso o povo de Deus vai sair mais forte ou mais fraco, se as nossas igrejas vão estar mais cheias ou mais vazias, se haverá em nós um fervor maior ou não. Eu não sei se essas coisas vão acontecer. A minha oração e a minha esperança é que sim, que muitas pessoas entendam diante dessa crise que as coisas dessa terra são muito frágeis, que não se dá para confiar no dinheiro, que não se dá para confiar no emprego. E pense que muitas pessoas estavam abandonando a vida com Deus, deixando a vida com Deus de lado por causa dos empregos, e talvez agora elas percam esse emprego. Eu não sei se no final dessa história nós vamos entender de fato, ou vamos ser abençoados num sentido de prosperar. Eu não sei, eu sinceramente não sei. Mas uma coisa eu sei: o nome do Senhor será glorificado. Porque sempre é. Porque a glória de Deus é inegociável e ela é manifesta, ainda que as pessoas não a entendam. Então, Deus move toda essa situação para que o nome dele fosse glorificado ainda mais uma vez, livrando o povo. E nós sabemos o que aconteceu. O mar se abre em duas partes e eles passam. Eu quero que você entenda que a glória de Deus ela é mais importante do que o nosso bem-estar. E que, se necessário for, às vezes, nós passarmos por aflição para que o nome de Deus seja glorificado, assim será. Eu separei aqui um texto de Ruth, em que Noemi entende uma situação de forma correta pela metade, mas de forma errada pela outra metade. Nós sabemos a história de Noemi. Ela vai com seu marido para a terra de Moabe, e lá o seu marido e seus 2 filhos morrem. E ela volta então para a terra de Israel. E olha o que ela diz em Ruth, no capítulo 1, verso 20 e 21, diz assim: porém ela dizia, não me chameis Noemi, chama-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Sabe o que eu acho interessante? O que essa passagem tem a ver com essa história? Que Ruth, ou melhor, que Noemi entendeu sim que Deus estava no controle daquela situação.
Só que novamente ela interpretou como a gente interpreta muitas vezes, que aquilo tem mais a ver com a gente do que com Deus. E ela fez uma coisa que eu e você, talvez a gente já tenha feito durante essa quarentena, durante essa crise, e é falar assim: Deus, por que eu? Deus, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas por que o Senhor está me fazendo sofrer desse jeito? O Senhor está contra mim. O Senhor tem me feito afligir. E a gente novamente começa a achar que tudo gira em torno do nosso umbigo. E a gente acha que todas as coisas que Deus faz é por causa da gente. A gente esquece que Deus tem um plano que é muito maior do que a gente. Deus tem um propósito e o plano de redenção do Senhor é muito maior do que nós. Deus fez o que fez no Egito, Deus fez o que fez com Noemi, Deus fez o que fez com Jó, Deus fez o que fez com os homens e mulheres das Escrituras, para que o plano dele, o plano eterno e o decreto eterno dele fosse posto em prática e fosse executado em perfeição. E o plano dele tem muito mais a ver com a glória dele do que com a minha e a sua vida. O plano dele, sim, é um plano de redenção para mim e para você, mas acima disso é um plano de redenção para que ele mostre que ele é Deus e que a sua misericórdia dura para sempre. Deus nos salva, não porque a gente é bom, não porque a gente merece, mas porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É isso que a gente precisa entender, no sentido de entender a glória de Deus sendo manifesta. A gente quer ser grande, a gente quer ser próspero, a gente quer ser feliz, e a gente não entende que a nossa luta e que o nosso papel nessa terra não é ser nada dessas coisas, mas é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não é isso que diz a primeira pergunta da nossa confissão, do nosso catecismo? Qual é o objetivo máximo da existência do homem? O fim principal do homem? Glorificar a Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus. E tudo que acontece na nossa vida serve para glorificar a Deus. Esse momento que a gente tem vivido serve para glorificar a Deus. Deus está no controle da nossa aflição. E Ele nos conduz para a nossa aflição, mas não é porque Ele é mau ou porque Ele está contra nós, mas porque Ele tem um plano que é maior do que aquele momento que a gente está enxergando. Noemi, na passagem que eu li, enxergou que Deus estava contra ela. E a gente sabe como que a história de Noemi terminou. E no final das contas, direta ou indiretamente, ela está na linhagem do próprio Redentor, Jesus Cristo. Nós sabemos como a história do povo de Israel termina. Eles passam, eles são libertos, eles chegam à Terra Prometida, eles conquistam a Terra Prometida, mas naquele momento eles só conseguiam enxergar a própria aflição, o próprio umbigo, e eles falaram: era melhor a gente ter continuado como escravo. Era mais vantajoso para a gente ter ficado como escravo do que morrer no Egito. E o desafio e a segunda lição que nós temos que aprender, se a primeira é que Deus nos conduz para as crises, a segunda é que nem tudo tem a ver com a gente. Ou melhor, as crises não têm a ver com o que nós somos, mas tem a ver com aquilo que Deus é e aquilo que Deus quer manifestar. É lógico que muitas crises vêm pelos nossos pecados, é lógico que muitas aflições vêm como juízo de Deus para as nossas atitudes, mas entenda que todas as coisas redundam e resultam na glória de Deus. E essa é a terceira lição. A glória de Deus é manifesta nos períodos de crise. Deus nos conduz para a crise. A crise nem sempre tem a ver com a gente, mas a glória de Deus se manifesta nos períodos de crise e de aflição. É isso que a gente vê nos últimos versos. Verso 14, capítulo 14, verso 26 a 31, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força.
Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar. E as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou a Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. No final desse episódio, o povo olhou para Deus, temeu a Deus e confiou em Deus. E é interessante que muitos e muitos anos depois, os filisteus, isso está lá no livro de Josué, os filisteus, eles conheciam essa história. Quando eles foram pelejar contra o povo de Israel, eles falaram: olha, se o Deus desse povo estiver com eles, a gente está perdido. Porque vocês lembram do que ele fez com o Faraó e com os egípcios? E todos os povos ficaram sabendo daquilo que Deus havia feito, livrando o povo de Israel. Entenda, essa crise tem mais a ver com a glória de Deus do que com o seu próprio umbigo. Talvez você tenha perdido o emprego. Talvez a sua vida financeira esteja um caos. Talvez você esteja morrendo de medo de pegar essa doença. Eu não sei como está o seu coração nesse momento, mas eu quero que você seja desafiado, assim como eu, a entender a mensagem da crise. E a mensagem da crise não tem a ver comigo e com você, mas tem a ver com a glória do nosso Deus. Como eu disse, eu não sei se a gente vai sair mais forte. Eu não sei se as nossas igrejas vão encher mais e se nós teremos um grande avivamento espiritual depois de tudo isso, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: é Deus que está no controle dessa crise. E o objetivo final é a glória dele. É a glória do Senhor sendo manifesta. É o poder do Senhor humilhando os nossos ídolos, humilhando o ídolo do dinheiro, humilhando o ídolo do entretenimento. Conversava outro dia com um amigo e ele falava: olha, ninguém aguenta mais ver filme, Netflix, ninguém aguenta mais. Deus humilhando esses ídolos que tomam o nosso tempo e a nossa devoção a Deus, nos enfraquecem na nossa vida espiritual. Eles estão sendo humilhados e eles estão se mostrando insuficientes para nos livrar dessa crise. E nesse momento a gente tem a oportunidade de, assim como o povo, temer e confiar no Senhor. Olhar para tudo que Deus já fez na história e a confiar no Senhor. E a entender que todas as coisas são para a glória dele. Ele é um Deus grandioso e glorioso. Eu quero ler Romanos no capítulo 11, verso 33 a 36. Te aconselho a ler também, anote, leia na sua casa e diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É porque dele, por meio dele e para ele que são todas as coisas, não para nós. Tudo isso que está acontecendo é para a glória dele. A crise é para a glória dele. Nossas aflições e nosso sofrimento momentâneo é para a glória dele, mas eu quero que você entenda, porque até que Deus pareceu um carrasco, né? Que por causa de um amor e de um egoísmo muito grande, ele nos faz sofrer para que ele pareça grande.
mas eu quero que você entenda que a glória de Deus foi manifesta da forma mais poderosa e da forma mais cristalina, da forma mais clara, por meio de Jesus Cristo, que sofreu por nós. Um sofrimento muito maior do que esse que a gente tem vivido. Ele sofreu o completo peso pelos nossos pecados, por todos os nossos pecados naquela cruz, mesmo não tendo cometido nenhum pecado. E a glória de Deus foi manifesta através do Filho de forma perfeita e maravilhosa. E é por isso que eu convoco você que está ouvindo esse estudo a olhar para Cristo e entender que Deus nos redimiu em Cristo e que essa redenção é mais poderosa do que essa crise, que essa redenção é mais gloriosa do que qualquer outra redenção, qualquer redenção econômica, qualquer redenção médica, qualquer remédio, porque ela soluciona o maior problema que nós temos. E o maior problema que nós temos hoje não é o coronavírus, o maior problema que nós temos hoje não é a crise econômica, o maior problema que nós temos é o pecado que nos levaria para a eternidade de condenação. E esse problema foi resolvido na gloriosa cruz de Cristo, aonde Deus manifestou a sua misericórdia eterna de forma grandiosa e maravilhosa. Deus queria que a sua glória fosse manifesta quando ele libertasse o povo do Egito, mas isso era só uma sombra da glória que ele mostraria, libertando o povo dele da escravidão do pecado. Esse é o objetivo de Deus, que a glória dele, que o caráter dele seja manifesto. Que a gente entenda que esse momento deve resultar em glória para Deus. Não na nossa glória, não na glória das instituições religiosas, não na glória dos homens religiosos, não na nossa glória, mas na glória de Deus. Isso a gente pode ter certeza que irá acontecer. Deus, então, ele nos conduz para os períodos de crise. Ele manifesta a sua glória nos períodos de crise. E ele nos convoca a compreender essa mensagem e a entender que ele não só permite, mas ele determina todas as coisas e que ele tem um plano e que nenhum dia e nem um milésimo de segundo desse plano fugiu do seu controle. E o plano dele é que um dia esse povo que crê em Cristo seja restaurado e que a glória dele seja manifesta através dessa obra maravilhosa. E que também um dia os perversos sejam julgados e que a glória dele seja manifesta em seu juízo também. Eu quero encerrar aqui lendo um trecho do discurso do presidente ou do ex-presidente, um dos grandes presidentes dos Estados Unidos, que viveu uma guerra civil entre americanos, americano lutando contra americano, e ele diz assim: esperamos veementemente, oramos fervorosamente, que este poderoso flagelo da guerra acabe rapidamente. Ainda assim, se Deus quiser que continue, até que toda a riqueza acumulada pelos 200 anos de trabalho não remunerado dos escravos se esgote, e até que cada gota de sangue tirada com chicote seja paga com outra tirada com espada, como assim foi dito há 3.000 anos, assim deve ser afirmado. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Salmo 19, 7 a 9. Que afirmação poderosa. Eu quero encerrar dessa forma. Que tomara que você entenda que não é uma forma negativa ou pessimista, mas entenda que ainda que essa crise dure 100 anos,
ainda que metade da população venha a perecer por essa crise, Deus continuará sendo bom e a glória dele será manifesta. Nós oramos e esperamos e clamamos e sabemos que ele tem poder para fazer essa crise acabar, mas que a gente entenda que o propósito dele maior não é nos livrar das crises, mas é mostrar a glória dele no meio das nossas crises. Que a gente entenda isso, esse recado poderoso do Senhor aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Também te convido a orar aí onde você está. Pause o vídeo, faça a sua oração também. Deus amado, Deus bendito, nós vimos uma passagem, uma narrativa da Escritura que mostra que o Senhor conduz o seu povo muitas vezes a momentos difíceis de crise, mas o objetivo do Senhor é muito claro, que o seu nome seja glorificado. E nós vivemos hoje um momento de crise, que a gente tem em mente que o objetivo do Senhor não é nos castigar, sim, pode haver juízo, mas o objetivo do Senhor maior é a sua própria glória, é que o seu nome seja glorificado e que muitas pessoas reconheçam que elas precisam de redenção, uma redenção que o dinheiro não pode trazer, que o entretenimento não pode trazer, que a família não pode trazer, que só Jesus Cristo pode trazer e que foi conquistado naquela cruz. Enche o nosso coração com essas verdades. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado você que ouviu esse estudo. Eu espero que ele tenha sido edificante para você. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar um comentário ou procurar o meu contato no privado, no WhatsApp. Imagino que quem estará